Hoje estou aqui mais um dia para deixar a mensagem de Deus para o meu e para o seu coração nesta manhã, que está lá em Isaías, capítulo 1, versículo 18, que diz assim: Vinde, pois, e arrezoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão branco como a neve, ainda que seja vermelho como o carmesim, se tornarão como a lã. Aqui a palavra de Deus diz para mim e para você nesse dia: Vinde, pois, arrezoemos, diz o Senhor, ainda que os nossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão branco como a neve, ainda que seja vermelho como o carmesim, e se tornarão como a lã. Às vezes nós precisamos confessar para o nosso Deus os nossos pecados. Quando nós confessamos para o Senhor os nossos pecados, Ele fala que Ele esquece, que Ele transforma. Mesmo que seja vermelho como o carmesim, Ele transforma branco como a neve. Porque Deus é perdoador, Deus é misericordioso, e Ele está sempre com as mãos dele estendidas para nos perdoar. Ele está sempre com os braços deles abertos para nos abraçar. Mas nós temos que pedir cada dia, todos os dias, o Senhor perdão pelos nossos pecados, Senhor perdão pelas nossas falhas. E Ele ainda diz aqui, no 19, se quiserdes e me ouvirdes, comerão o melhor dessa terra. Se nós ouvir a voz do Senhor, se nós ouvir a palavra de Deus, que é a boca de Deus falando conosco, Ele ouve o nosso clamor. Ele diz, se nós for fiel a Ele nessa terra, nós vamos comer o melhor. Muitas das vezes nós estamos passando por luta, por dificuldade, por problemas, porque nós não entregamos verdadeiramente ao Senhor, nós não confiamos nesse Deus vivo, que é o Deus de Jacó, o Deus de Israel, de Abraão. Esse Deus que um dia tirou o povo do Mar Vermelho, do Egito, e abriu o Mar Vermelho para que o povo passasse. Esse Deus é o mesmo que jogou, quando o rei jogou Daniel na cova dos leões, ele foi lá e fechou a boca dos leões para que não devorasse Daniel. Esse mesmo Deus é o mesmo Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, quando o rei jogou eles dentro da fornalha de fogo, que eles não queriam se prostrar diante da estalta, adorar aquela estalta feita pelo homem. Eles foram lançados naquela fornalha de fogo, mas Deus mandou o anjo ir lá e eles nada fizeram o que aconteceu com aquele jovem. Eles não foram queimados pelo fogo, porque o Deus vivo estava presente naquele momento. Ele acalmou aquelas brasas de fogo, ele acalmou aquele fogo que não teve nada danificado naqueles jovens. É o mesmo Deus que prometeu a Abraão que que com o tempo ia dar a Abraão e Sara um filho. Depois que Abraão tinha 100 anos e Sara 99 anos, ele deu um filho para eles. Esse é o Deus ao qual nós servimos. É esse Deus que diz que se nós somos fiel a Ele, nós vamos ter o melhor dessa terra, nós vamos comer o melhor dessa terra. E muitas das vezes nós não estamos comendo o melhor dessa terra, estamos sendo fiel, porque nós não estamos sendo fiel a esse Deus, porque Ele sempre está com as mãos abertas para nos abençoar. E aqui diz ainda no 20, mas se recusardes e fostes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor disse. Quando nós somos rebeldes a Deus, que nós queremos passar por cima das coisas de Deus, Deus, Ele não permite que nós passamos, porque Deus é fiel, Deus está sempre com as mãos deles para nós, mas nós temos que ser fiel ao nosso Deus. Ele fala que Ele perdoa nossos pecados, Ele não lembra mais, Ele joga nas profundezas do mar, Ele faça nossos pecados ficar como branco como a neve. Esse é o Deus ao qual nós temos que servir. Nós temos que abrir o nosso coração, ser fiel a esse Deus. Vamos fechar os nossos olhos e orar ao nosso Deus. Querido Deus eterno Pai, queremos te agradecer pela presença do Senhor. Obrigado porque o Senhor é Deus de misericórdia para perdoar cada um de nós. Quando confessamos diante do Senhor os nossos pecados, as nossas falhas, nossas fraquezas, o Senhor está sempre com as tuas mãos abertas para nos perdoar. Obrigado em nome de Jesus. Amém.